Oi! Além de ter adorado fazer essa bolsa, eu achei ela muito bonitinha. A base de couro sintético, as tirinhas para fechar, a alça de corda, o forro, enfim, todos os detalhes deixaram uma cara bem profissional e eu gostei também da combinação de cores, bem clássica. Mas é claro que nessa parte você pode escolher as que preferir. Os materiais que eu usei para fazer essa bolsa foram 2 novelos de 100 metros e 50 gramas desse fio com tex de 500. Só uma observação, sobrou muito pouco dos novelos que eu trabalhei usando fio duplo, então eu recomendo que você compre uma quantidade um pouco maior só para garantir. Um retângulo de couro sintético de 20 por 12 centímetros, mais uma tirinha, 1,70 m de tira de courino, 1,40 m de corda de algodão, nesse caso de 8 milímetros de espessura, 2 argolas dessas assim para prender a alça, essa aqui tem 2 centímetros, e 2 fechos tipo lagosta, de preferência que combine com as argolas. Eu não achei combinando, então vai ser essa mesmo. Aproximadamente 75 por 30 centímetros de tecido de algodão para o forro e uma agulha de crochê de 5 milímetros, cola super bonder, régua, fita métrica, lápis e ou marcador de tecido, tesoura de tecido, ferro de passar, agulha de tapeçaria com ponta afiada e redonda, alfinetes, linha e agulha e se você tiver uma máquina de costura, melhor ainda. Começando pela base, eu vou posicionar a régua a uns 2 milímetros da margem e vou fazer um pontinho a cada centímetro por volta de toda a base. Aí, para dar uma suavizada nas esquinas, eu vou dar uns cortezinhos assim com a tesoura. E remarcar o pontinho que eu cortei. Agora, com a agulha de tapeçaria com a ponta afiada, eu vou fazer uns pontos que vão ser a fundação para os pontos de crochê. Você pode começar em qualquer lugar, eu só recomendo que não seja em uma das esquinas. Insiro a agulha em um pontinho. E tenho que voltar pelo próximo. Mas para fazer as pontadas no lugar certinho, eu vou primeiro espetar o couro sintético pelo avesso, que é onde tem a marcação. E tiro para passar pelo buraquinho de fora para dentro. Agora eu volto no primeiro ponto e passo a agulha pelo mesmo espaço. E vou para a próxima marcação. Trabalhar com fio grande assim é chatinho, mas nesse caso eu achei melhor sobrar do que faltar. Repare que aqui atrás você tem que tirar a agulha sempre pelo mesmo lado, já que como é o lado que vai ficar aparecendo, tem que ficar bem organizado. Preste atenção nisso, principalmente quando estiver na esquina.
Se você é familiar com costura ou bordado, já sabe que eu estou fazendo ponto atrás e no lado direito está ficando ponto haste. Se você não domina esses pontos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para o canal do Clube do Bordado para vocês verem o tutorial bem explicadinho. Já completei a volta e vou arrematar com um nozinho. Corto deixando uma pontinha grande, que é para não ter perigo de se desfazer. E não precisa se preocupar com isso, porque o forro vai esconder. Agora vem a parte fácil, que é o crochê. Como eu falei antes, estou usando fio duplo e começo fazendo um nozinho inicial e deixo na agulha, porque vai contar como a primeira laçada do ponto baixo. Daqui eu já insiro a agulha. Puxo o fio e termino o ponto baixo normalmente. Aí é só continuar fazendo isso por toda a volta. Preste atenção só aqui nessa parte do arremate, que é para passar a agulha pelas duas argolinhas. Fiz o último ponto e não vou unir a volta. Vou passar direto para o primeiro ponto e fazer o ponto baixo usando só a argolinha de trás. E é só isso, não falei que era fácil? Continuo com os pontos baixos trabalhados somente na argolinha de trás. Próxima volta a mesma coisa. Até eu chegar em 20 centímetros. Como a gente está trabalhando em voltas contínuas, fica mais difícil saber quando acabou a volta, então lembre de medir os dois lados. Agora aqui eu vou dobrar o meio, alinhando direitinho, e no ponto do centro de cada lado eu vou colocar um marcador. Aí continuo trabalhando até um ponto antes do marcador, que eu não vou precisar mais, então já posso tirar. E aí vou pegar a argolinha de metal e alinhar direitinho com os próximos 3 pontos. E fazer os pontos baixos assim, ao redor da argola. Você pode precisar adaptar a quantidade de pontos de acordo com o tamanho da sua argola. Faço a mesma coisa do outro lado e depois continuo até ter 25 centímetros, o que vai ser mais ou menos umas 5 carreiras a mais.
Aí faço uns 2 pontos baixíssimos, que é para suavizar o degrau que fica quando se trabalha em voltas contínuas. E finalizo com um arremate invisível. Para fazer o fecho, eu vou usar a tira de corinho dobrado, para ficar com fio duplo também. Vou achar aqui mais ou menos o meio. E vou passar as tirinhas assim com a ajuda da agulha de crochê a cada 3 pontos mais ou menos. Eu agora estou passando na terceira carreira de cima para baixo, mas depois eu precisei subir uma carreira por causa do forro que ficou mais alto. Daqui a pouco eu mostro. Agora aqui eu dou um nozinho e aparo as pontas. Para a alça eu vou usar a corda. Passo uma das pontas assim pela argola do fecho lagosta e dou um nó. Por isso é importante que a corda seja pelo menos da mesma largura da argolinha do fecho, é um pouco mais larga, que é para o nó não passar por ela. Aí, para saber o tamanho, você passa o outro fecho pela outra ponta e passa a corda pelo seu ombro, que é para você ver a altura que você quer que a bolsa fique e dar o nó. Agora eu vou aparar as duas pontas no mesmo tamanho. E para dar um charminho a mais, eu vou desfiar com uma escovinha, que é para ficar parecendo um téssel. Essa parte é opcional e se você não quiser fazer, é só deixar a ponta mais curta. Só não corte muito perto do nó, que é para não ter perigo de se desfazer. Pronto, agora só falta o forro, que eu tive que fazer 3 vezes até chegar no molde que não ficasse sobrando tecido. Aqui eu estou posicionando o molde no tecido e eu esqueci de gravar, mas eu risquei esse molde com lápis. Aí, como eu preciso de 2 pedaços desse, eu alinho os 2 pedaços de tecido, o com o risco por cima. E para o tecido não se mexer e o corte ficar bem certinho, eu vou alfinetar os 2 lados dos riscos antes de cortar. Depois disso, eu ainda tive que fazer uns ajustes, mas o molde que eu deixei lá no post no blog para você copiar tá com as medidas todas certinhas e os passos para costurar são os mesmos. Ah, eu vou usar a máquina de costura, mas dá muito bem para fazer à mão também. Já cortei os 4 lados e a base e agora eu vou costurar, prendendo primeiro um lado de cada vez a base. O primeiro é o mais fácil, é só alinhar direitinho e fazer uma costura reta com margem de 1 centímetro. Para ficar melhor de costurar os outros lados, você pode aparar essas pontinhas. Posiciona o próximo lado direitinho e dobra essa outra parte assim para fora, que é para não ter perigo de prender.
Preste bem atenção nisso na hora da costura. A última parte é que é a menos fácil, porque você tem que prestar atenção para não costurar os dois lados. Base presa, agora vamos para laterais. Aqui não tem segredo, é só alinhar os tecidos direitinho e fazer uma costura reta até quase o fundo, onde tem esse ângulo. Chegando lá, eu desço a agulha para segurar o tecido, subo o pezinho, giro para alinhar com o risco, desço o pé e termino a costura normalmente. Como eu falei antes, eu tive que fazer um ajuste e por isso estou cortando esse excesso de tecido. Mas se você seguir o molde direitinho, não precisa. E como esse tecido de algodão desfia muito, eu vou fazer uma costura em zigue-zague nas margens. Se você tiver uma overlock é melhor ainda, e se for fazer à mão, eu deixei um link para o tutorial desse ponto. Depois de fazer isso nos 4 lados, vai ficar faltando só a bainha. Primeiro eu faço uma dobra de 1,5 cm e marco com o ferro. Vou dobrando e marcando toda a volta. Aqui na parte das costuras, eu vou deixar todas apontando para dentro dos lados menores. Aí eu faço outra dobra por cima dessa e vou marcando também com o ferro. E aí depois é só costurar a bainha. Forro pronto, finalmente. Agora tá na hora de costurá-lo na bolsa. Tô dobrando assim para achar os 4 pontos centrais, um em cada lado, um na frente e um atrás. E faço a mesma coisa na bolsa. Aí coloco o forro dentro da bolsa, alinhando os alfinetes. Lembre de arrumar os fundos e cuidado para não se furar com os alfinetes, como aconteceu comigo algumas vezes. Como eu falei antes, eu precisei tirar as tirinhas porque o forro ficou um pouco mais alto do que eu tinha calculado antes. Agora eu já estou com tudo alinhado e vou usar esses alfinetes para segurar o forro na bolsa e ele não ficar se mexendo enquanto eu costuro. Para costurar, eu vou usar a agulha e linha normal e vou começar passando a agulha aqui por dentro dessa costura e tiro pela dobra da bainha. Aí na mesma altura onde saiu, eu passo por dentro do fio do crochê. Depois novamente pela dobra da bainha. E assim por diante. Eu passo a agulha por dentro do fio do crochê, que é para a linha não ficar aparecendo no lado direito da bolsa, mas mesmo assim isso pode acontecer. Então por isso, se você for fazer o forro de uma cor diferente da bolsa, eu recomendo que você costure com uma linha da mesma cor da bolsa, que aí se a linha aparecer fica camuflada. Para arrematar, eu dou uma laçada e um nozinho assim. E passo a linha por dentro para esconder a pontinha. Já coloquei as tirinhas de volta, agora uma carreira acima. E agora eu resolvi fazer um fechozinho com a tirinha que sobrou do couro sintético do fundo da bolsa e prendi assim usando cola. E tá pronta!